Hoje apareceu alguns vídeos no YouTube pra mim que me fez refletir algumas coisas, tá? Enfim, apareceu vários vídeos, mas teve um que me chamou a atenção. O cara fala dos 20 anos, né? Como ele teria feito diferente, algo desse tipo. E eu acabei refletindo sobre isso. Eu não vou dizer pra mim com 20 anos, vou pegar ali dos 16, que é que eu me lembro que eu tinha muito tempo livre. Tinha até um pouco antes, mas, enfim, o cara é muito novo, né? Não tinha responsabilidade de nada, não tinha tino. Mas vou pegar dos 16, que você já pensava um pouco mais à frente. Dos 16 até meus 23 anos, o meu grande problema foi com o jogo. Eu jogava muito, então eu joguei muito Tibia, joguei muito Dota e joguei muito CS. Assim, muito de... Cara, o que eu fazia era isso. Se você pegar a minha época ali da faculdade, minha época do colégio, era chegava da faculdade do colégio e ia jogar até de madrugada. Ponto. Então o tempo né, o tempo que eu perdi foi gigantesco. Então se eu fosse elencar algumas coisas, seria isso, né? É, não ter despertado antes, vamos dizer assim, primeira coisa. Como assim, Gabriel? Eu despertei com 23 anos. Despertou pra quê, né? Despertei pra vida. Com 23 anos, eu caí na real e pensei, cara, se meu pai morresse hoje, o que seria da minha vida? Ele me sustenta, enfim, não tô fazendo nada. Até para dar um contexto melhor, eu já contei essa história, mas para dar um contexto, eu estava na faculdade de engenharia, já sabia que eu não ia seguir a carreira, só que eu tive certeza absoluta quando eu comecei a estagiar nessa faculdade. Daí foi que eu disse, cara, não dá realmente para ser engenheiro, eu tenho que fazer outra coisa. Aí foi aí que eu comecei a estudar outros assuntos, que até foi um dos assuntos que é o que eu trabalho hoje. Eu estudei muito sobre finanças e investimentos, eu acabei não trabalhando, mas você ganha isso na sua vida, né? Você tem que saber sobre isso. E estudei muito sobre marketing e tráfego, que é o que eu trabalho hoje. Então, o primeiro ponto, assim, fácil seria ter despertado antes. Se eu tivesse despertado com 16 anos, ou com 17, seria algo exponencial na minha vida. Por quê? Se você pensar na fórmula dos juros compostos, o tempo é exponencial. Então, se você trazer isso para a vida, também se aplica. O que você constrói, o que você trabalha em um ano é exponencial para a tua vida toda. Conhecimento, ele é exponencial. Então imagina que tu começou a desenvolver sobre um tema, a estudar sobre um tema. Nesse ano, você conseguiu desenvolver 1%. No próximo ano você já desenvolveu 2%, no próximo ano 5%, no próximo ano 10%. Então ele vai exponencializando com o tempo. Então, se você só pensando nesse sentido, se eu tivesse despertado antes, já teria sido um ganho gigantesco para mim. Gabriel, qual seria o segundo ponto, né? Segundo ponto seria ter investido em Bitcoin antes. Não vou dizer ter investido, mas ter estudado. Porque eu conheci o Bitcoin em 2017, 2018. Só que foi aquele negócio, enfim, vou colocar aqui, na época eu era estudante, coloquei R$ 200. Só que eu não acompanhei, não estudei, não entendi o que era, de fato. Vim começar a entender agora, em 2024, né? Estudar e entender o que faz sentido. Então, cara, vocês sabem, né? Quem investiu em Bitcoin ali no começo, e 2017 nem é o começo. Mas quem investiu antes já está milionário, mas se você tivesse investido em 2017 e entendido, você já teria feito uma boa grana aí. Terceiro ponto seria ter arriscado mais. Gabriel, por que ter arriscado mais? Porque eu arrisquei saindo da faculdade, não é saindo da faculdade, eu me formei em engenharia, mas eu arrisquei trocando, né, fazendo essa transição, que eu sabia que eu não ia seguir e fui para outra área. Só que eu arrisquei de forma segura. Como assim, Gabriel? Tu arriscou de forma segura? Eu arrisquei indo para essa área de marketing, vendendo o meu serviço. Eu não fui um cara mais arriscado ainda de começar a dar a cara a tapa, construir um conteúdo. Eu não fiz isso. Então eu acabei arriscando, mas eu não arrisquei tudo que eu podia. Eu não fui para a área de investimento, como se na época que eu comecei a estudar ali, 2018, eu acho, 2017, se eu tivesse criado conteúdo de 2017, 2018 para cá, você pega qualquer pessoa que criou conteúdo de 2017, 2018 para cá, eles ficaram relevantes de alguma forma. Eu lembro que o Primo Rico começou em 2016. O Perini deve ter sido nessa época também. Vários outros caras que vieram conseguiram construir sua audiência, construir sua base, né? Seus fãs. Outro ponto seria, o quarto ponto agora, né? Seria ter construído uma audiência. Então seria ter me exposto. Acho que esse é um dos principais pontos que, se você olhar, é um ponto que encaixa para todo mundo. Para mim, entrou nessa parte do risco, né? Eu, enfim, acabei não indo para esse lado. Mas mesmo olhando, Gabriel, tu arriscou, foi para a parte de serviço. Só que eu poderia ter juntado e ter ido para essa parte de criação de audiência também. Por quê? Pensa comigo, qualquer negócio hoje, ele pode ter esse lado educacional. Qualquer negócio. Vou pensar aqui agora. Eu lembro que eu acompanhava um cara que ele falava para supermercado. Então, basicamente, ele tinha um supermercado, ele teve sucesso no supermercado dele,
E ele vendia essa metodologia depois. Eu não vou dizer que ele vendia, não lembro aqui 100%, mas acredito eu que como ele começou a ter sucesso, outras pessoas passaram a procurar ele e ele basicamente começou a vender esse conhecimento dele, essa metodologia. E eu lembro que ele deve ter feito alguns lançamentos e deve ter ganhado muito dinheiro. E se você pensar, qualquer negócio, falei agora de um cara do supermercado, mas se você pensar num pessoal que começou em 2015, 2016, 2017, Primo Rico, Bruno Perini, até outros caras, mas eu tô falando mais de Érico Rocha, eles começaram basicamente construindo audiência. E qualquer negócio, um dos pilares centrais é a audiência. Você consegue monetizar sobre isso. Então, se em 2016 eu tivesse começado, com certeza eu teria um negócio fácil, que faturaria pelo menos 5 milhões por ano com margem altíssima. Fácil. Cara, não construí. Então, eu tô correndo atrás de algumas coisas que eu não fiz antes. Quais são essas coisas? Primeiro, comecei a estudar Bitcoin ano passado, né, 2024. Comecei a estudar mais ferronhamente, né, estudar e entender e investir. E o conteúdo tô começando agora, 2025. Por quê? Conteúdo, você consegue criar uma audiência e nessa audiência você consegue fazer muita coisa. Você tendo credibilidade, você passando autoridade, as pessoas confiando em você, gostando de você, elas vão acabar, uma hora ou outra, comprando de você. Ou você vai ficar relevante, vai ter patrocínio, enfim, abre um leque de possibilidades. Então, com essas 4 coisas, com esses 4 erros, né, que eu olho para trás e penso assim, né, cara, se eu tivesse feito isso, quão diferente teria sido minha vida. Enfim, a gente não pode olhar para trás e não pode voltar para o passado, mas a gente pode mudar o futuro. Então eu já estou começando a fazer isso. E eu acabei lembrando aqui agora que eu tinha visto hoje também um vídeo do Evandro Guedes. E ele, enfim, fala... Eu não lembro até o que ele falou, mas eu lembro que ele falou que ele tá na internet há 13 anos. Então o cara, ele tá criando conteúdo há 13 anos. Bicho, 13 anos, não tem como o cara não ser relevante. Ele é relevante, eu acho que ele é relevante, se você ver os números dele também. E ele conseguiu um certo sucesso. Eu também acho que ele teve sorte. Porque se você ver, tem a história dele com Bitcoin. Ele comprou 1000 Bitcoin, o Bitcoin a 100 reais, a 100 dólares. Então imagina quantas vezes ele fez só com Bitcoin. Fora também o educacional dele, que é gigantesco. Ele, se eu não me engano, ele vendeu e tá começando outro agora. Enfim, uma coisa que é bom a gente também falar é que quando você tá em movimento, as coisas estão acontecendo. Às vezes você não faz e as coisas não acontecem. Então, só por você estar se movimentando, a vida vai te colocando em situações que você vai evoluindo, que vai aparecendo oportunidades para você, pelo simples fato de você estar em movimento. Mas é aquela questão, né? Às vezes você não tem direção nenhuma, zero. É sempre bom você ter direção. Mas se você tá atônito, tá parado na vida, pelo menos começa a se movimentar, mesmo sem direção. E com isso, as oportunidades vão aparecendo. Então, não espera muito o como, né? Às vezes a gente fica muito esperando no como, pensando no como fazer. Ah, eu começo como marketing digital, eu começo como tráfego pago, eu começo com investimento. A gente fica muito nesse como, e nunca começa. Porque a gente sempre fica esperando um jeito mais fácil, ou pensando no jeito mais fácil de começar. Simplesmente começa. Como eu tô começando aqui agora com essa questão dos vídeos, como eu comecei ano passado com Bitcoin, como na época da faculdade, eu simplesmente comecei a estudar investimento. Ó que loucura. Eu tava na faculdade, sabia que não ia seguir. Só que eu tava perdido. Perdido, isso é a pior sensação que existe, eu tava perdido. Na época que eu comecei a estagiar, eu disse, velho, não dá pra mim. Então eu comecei a me movimentar e procurar outras coisas. Acabei caindo, enfim, no canal do Primo Rico lá na época e acompanhava ele demais. Olha que loucura. Acompanhava ele demais, ele acabou fazendo assim, né? Ele acabou fazendo um vídeo, acho que era com o Thiago Reis. Eu fiquei acompanhando o Thiago Reis e um dos podcasts do Thiago Reis, um dos vídeos dele, ele fala do Érico Rocha. Do Érico Rocha, eu conheci o marketing digital, daí eu conheci outra pessoa que eu não lembro agora, tráfego pago, e foi nada a ver com nada, mas simplesmente porque eu comecei a me movimentar. Enfim, só contei esse aspas aqui só para tu entender. Quando você se coloca em movimento, as coisas vão aparecendo. Se for parar para pensar, a lógica de eu ter conhecido o tráfego pago, né, basicamente que a minha agência hoje é muito forte no tráfego pago e estratégia digital, não tem pé nem cabeça, mas simplesmente porque eu me pus em movimento e fui ajustando a rota de acordo com que as oportunidades vinham me aparecendo. Então é isso, era mais ou menos o que eu queria falar hoje. Essa questão ali dos 20 anos, você acaba refletindo um pouco sobre isso. Enfim, é claro, né? Se eu tivesse também conhecido minha noiva antes, seria muito bom. Mas eu acabei vindo muito pro lado profissional, só pra não deixar passar. É isso, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha e faz o que tu quiser. Tamo junto.